Boa noite! Acredito que vocês já estejam mais tranquilos, não é? Então agora eu tenho uma pergunta a vocês. Quem aí é apaixonado por literatura? Quem nunca participou de um slam ou um festival em que se apaixonou pela literatura? Digo isso porque a literatura nos emociona, nos leva à imaginação, nos atrai e nos dá alegria. Por isso, hoje, teremos uma palestra com uma professora, Rachel Stone Spence, cujo tema é Literatura Surda, Perspectiva da Língua, Literatura em Libras. Mas antes, eu tenho um informe para vocês. Hoje, nós teremos o sorteio de 2 livros. Querem ganhar? Ah, então continue marcando seus amigos no nosso Instagram. Eu vou mostrar os 2 livros que serão sorteados. O primeiro é este, intitulado Libras. É um livro voltado para a linguística, é um livro totalmente atual, eu já li e gostei muito. O segundo livro será este, Libras em Diálogo, Interfaces com o Ensino. Este livro é mais voltado a temas sobre educação. É bastante didático e muito bom, pode contribuir com vocês. Então, depois do debate, fica ligadinho que nós teremos o sorteio. Entendo que algumas pessoas acreditam não ter sorte, mas pode ser que hoje vocês ganhem, então continue com a gente. Agora eu vou contar para vocês um pouco da nossa palestrante. Rachel Spence já ministrou diversos cursos de formação, cursos acadêmicos em países como Inglaterra e Estados Unidos. Rachel tem experiência em poesia em Libras e também literatura surda. Atualmente, ela é professora do curso de Letras Libras na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, agora, convido vocês a apreciar sua palestra. Olá, tudo bem? Então, gostaria de agradecer a Rachel pela palestra. Olá, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Hoje eu gostaria de apresentar a vocês sobre a literatura em Libras. O meu nome é Rachel e este é o meu sinal de identificação. Eu nasci na Inglaterra. Durante a minha vida lá, tive a oportunidade de pesquisar e publicar na área de literatura de língua de sinais britânica, conhecida como BSL. E eu confesso que eu adoro essa área. Quando me mudei para o Brasil, continuei as minhas pesquisas, mas em literatura em Libras. Então, hoje eu gostaria de apresentar para vocês um pouco sobre a literatura em Libras. Muitas pessoas têm dúvidas e curiosidades sobre literatura surda, literatura em Libras, a diferença entre elas. Então, por isso, eu trouxe a perspectiva da literatura em Libras. O próximo slide, por favor. Bom, como sabemos, as pesquisas em literatura surda são compostas por 4 componentes, sendo o primeiro ser feita por pessoas surdas. O segundo se trata da experiência em ser surdo. Mostra como que essas pessoas vivem, como que elas cresceram, qual é a cultura surda, como elas enxergam o mundo. O terceiro se trata do objetivo em atingir um público surdo. Quem é esse público? Ele é surdo? O objetivo se trata em atingir o público surdo. E o quarto é a apresentação e produção em Libras.
Sabemos que nem sempre esses 4 componentes são seguidos à risca, porque depende de quem produziu. Foram pessoas surdas? Quem que sinalizou? Bom, tirando aqui a parte da experiência e da cultura surda, a gente tem o público, que pode ser surdo ou não, e a apresentação, que é em Libras. Muitas vezes nós temos literatura que se trata sobre o surdo, mas são publicadas em língua portuguesa. Então, nós temos uma variação aqui desses 4 componentes. Muitas vezes temos 2 deles ou 3. No entanto, o que nos interessa neste momento é a apresentação e produção em Libras. Digo isso porque a Libras ela é totalmente imagética e ela consegue transmitir a cultura surda. Mostra todo o conteúdo e conhecimento das pessoas surdas. Eu, particularmente, eu sou apaixonada e me emociono muito quando vejo literatura em Libras. Por isso, agora, eu gostaria de mostrar um pouquinho das pesquisas que eu venho realizando em literatura em Libras, que são muito emocionantes, ok? Próximo slide, por favor. Próximo slide. A literatura surda permite que a gente brinque com a língua de sinais. Muitas pessoas pensam que os surdos são pessoas sérias, sofridas, bravas, mas não, pelo contrário. E a língua de sinais mostra o estilo de vida das pessoas surdas. A língua é muito importante porque ela permite que vocês vejam as poesias, as narrativas das pessoas surdas, como elas vivem. É importante, sim, que a gente veja essas produções nas redes sociais, que a gente possa curtir e aplaudir. Mas é bom também que essas produções nos levem a uma reflexão. Por quê? Muitas pessoas até veem essas apresentações e pensam: ah, que legal! Mas algumas realmente nos emocionam e é importante que todos saibam apreciar essas apresentações. Por isso que eu acho que é muito bom a gente entender como que elas são criadas em Libras. E como que a língua de sinais é tão importante porque ela é usada e todos os seus componentes também são usados para criar essa literatura. Agora eu vou mostrar para vocês 3 vídeos curtinhos e vou usá-los como exemplo para depois explicar para vocês como que eles podem ser criados e como eles levam a emoção até o receptor. Então, o primeiro vídeo, passa o slide, por favor. Isso. O primeiro vídeo é da Fernanda, este é o sinal dela. Ela é conhecida como Fernanda Machado. Ela trabalha comigo e é professora na UFSC sobre poesia. O vídeo trata sobre como veio a alimentação. Eu gostaria de pedir que vocês observassem no vídeo como ela usa a locação. Este sinal é o do Renato Nunes. O vídeo que ele apresenta se chama Peixe. Vejam que este vídeo é bem curtinho. Esse tipo de poesia é muito comum no Japão e se chama haiku.
O vídeo, bem curtinho, permite que vocês percebam a minuciosidade que tem nele, especialmente pela característica de ser tão curto. E basicamente é usada uma configuração de mão, que é a da palma da mão aberta, em que abre e fecha os dedos. Deem uma olhada. E aí, gostaram? Bem diferente, não é? Especialmente a hora que o peixe tromba. O terceiro vídeo que vocês verão agora não é um vídeo brasileiro. Eu escolhi um vídeo de um alemão. Talvez vocês se assustem, mas eu não sei a língua de sinais alemã. Mas não se preocupem, não tem problema. Por quê? Esse vídeo é extremamente visual e você não precisa entender o significado de cada sinal das coisas, porque ele é totalmente incorporado e usa muitos classificadores. Quem faz é o Stefan, este é o sinal dele. Ele se chama Stefan Goldschmidt. Ele é um alemão muito famoso, muito conhecido na Europa, especialmente por fazer vídeos com uma ótima incorporação. O Stefan incorpora uma bola de golfe neste vídeo. Deem uma olhada. Eu realmente espero que vocês gostem. Certo! E aí, gostaram? Eu espero que tenham gostado dos 3 vídeos. Percebam como eles são diferentes? Ah, não precisam se preocupar em lembrar os detalhes de cada vídeo. Eu vou pedir para que o link de cada um deles seja enviado para vocês, para que possam assistir quantas vezes precisarem, tá bem? No entanto, aqui para a aula, eu vou trazer alguns elementos dos vídeos para eu poder explicar para vocês como eles foram produzidos. Então, a gente tem o da Fernanda, que traz a dualidade da vida no campo e da cidade, o do Renato com o vídeo do peixe e o do Stefan, que incorpora a bola de golfe. Os 3 vídeos mostram vários exemplos de elementos em libras e língua de sinais. E toda essa visualidade mostra
quanto ela é importante e como ela pode transmitir diferentes sensações ao assistir. É impossível ver e não sentir nada, pelo menos eu espero que não tenha sido assim com vocês. Por exemplo, quando a Fernanda incorpora as pessoas que vivem no campo, diferente das pessoas que vivem na cidade, nos traz uma emoção, nos impacta ver o sofrimento daquelas pessoas e como elas vivem. No vídeo do Renato, na hora que o peixe tromba, muitas pessoas gostam e se sentem emocionadas. Claro que nesse vídeo ele pode trazer um certo incômodo, eu diria, porque na hora que o peixe tromba, não mostra no que ele trombou. Então, deixa a gente intrigado e refletindo. Embora a língua de sinais seja totalmente visual, ela não explica no que o peixe trombou. E isso traz uma provocação. No vídeo do Stefan, da bola de golfe, ele também incorpora muito bem. E isso traz reações e emoções para o receptor. Então, agora eu vou explicar cada um desses vídeos e os elementos que eles foram utilizados. São elementos que mostram a visualidade da literatura em Libras e causam emoções devido a isso. Por favor, o próximo slide. Bom, primeiro a gente precisa pensar no espaço e na simetria para falar de literatura em Libras. É muito importante a gente pensar no espaço e na simetria quando pensa em literatura em Libras, pois esses elementos podem trazer mais conforto para quem está assistindo e também causa emoções. No vídeo da Fernanda, ela usa a simetria para mostrar o oposto da vida no campo com relação à vida na cidade. Ela retrata a vida no campo como sendo uma vida mais sofrida, e ela retrata a vida na cidade como sendo mais fácil, e que essas pessoas da cidade não se importam tanto com a vida das pessoas no campo. Ela sempre marca o campo no mesmo lugar e sempre marca a cidade no oposto, mas também sempre no mesmo lugar. Então, quando a gente assiste, a gente sabe onde fica o campo e onde fica a cidade. No entanto, se a Fernanda apenas dissesse: "Olha, a vida no campo é mais difícil que da cidade", embora fosse o mesmo conteúdo da poesia, não iria transmitir a mesma emoção que transmite quando a gente assiste. E isso acontece por quê? Porque ela usa o espaço para mostrar essa dualidade da vida no campo com a vida da cidade. Então, quando a gente assiste, a gente percebe, inclusive, que a configuração de mão, embora a mesma, ela tem uma diferença. Ela usa uma metáfora para mostrar a relação de poder das pessoas da cidade com relação às pessoas da vida no campo. Então, ela dobra a ponta do dedo das pessoas que vivem no campo para retratá-las como sendo mais curvadas, prostradas, com relação às pessoas da cidade, que o dedo está ereto e mostra as pessoas com uma postura mais autoritária. Então, quando ela mostra essa metáfora, ela consegue demonstrar o sofrimento das pessoas que produzem a comida no campo e as pessoas na vida da cidade que só comem essa comida sem se importar como ela é feita e por quem ela é feita. Então, ela sempre usa essa simetria, tanto do espaço, tanto das configurações de mão. Ela sempre utiliza deste recurso. Ainda pensando no uso do espaço, quando a gente assiste o vídeo do Renato sobre o peixe, a gente não tem uma marcação tão concreta, tão demarcada, como no vídeo da Fernanda, que mostra tanto essa oposição. No vídeo do peixe, feito pelo Renato, é diferente. O uso do espaço, ele é mais sutil.
Ele mostra quase que um circo ali, em todo o movimento que ele faz, demonstrando como é a água, até o momento em que o peixe tromba. É um uso mais delicado do espaço, é diferente. Ele leva a gente também a imaginar como seria esse espaço. Então, o uso do espaço ele é muito importante na literatura em Libras. E ele pode ser muito bem demarcado ou ele pode ser demarcado de maneira mais suave. Mas o uso desse espaço é muito importante na literatura em Libras. E ele também pode ter vários movimentos, sendo usado de cima para baixo ou o oposto. Como, por exemplo, imagine eu mostrar o chapéu, os óculos, depois o bigode, depois a gravata e a camisa e as armas. Vocês percebam que tem aí uma diferença de cima para baixo no uso do espaço, primeiro o chapéu e lá depois as armas. Percebam que se eu fizesse em uma outra ordem, eu poderia confundir as pessoas, então por isso que eu uso essa demarcação de cima para baixo, certinho neste exemplo. Ou então de um lado para o outro, ou como fez o Renato, que mostra ali quase que um círculo, com começo, meio e fim. Então, o uso do espaço ele pode provocar emoções. Dando continuidade, vamos falar sobre o uso das configurações de mão, estética e também metáfora. Percebam que no poema da Fernanda, Como Veio o Alimento, ali é possível a gente observar o uso das configurações de mão que ela usou. São os mesmos números, a mesma quantidade de dedo, mas as configurações não são exatamente iguais. Percebam que de um lado ela curva os dedos e do outro não. O uso dessas configurações de mão causa verdadeira comoção quando você assiste o poema. E eles também têm resultados diferentes. À prima vista, talvez muitos não percebam, mas à medida em que ela vai usando os dedos e fazendo a comparação sobre a vida no campo e a vida na cidade, pegar o alimento e o uso do leque do outro lado, mostra o estilo de vida de cada lugar. Tudo isso usando essas configurações de mão. Da mesma forma, a gente consegue perceber no poema do peixe. Há uma configuração de mão em que você alterna os dedos abertos ou fechados. Neste poema, não é feito o sinal de sol. Ele usa uma configuração de mão em que ele mantém para fazer os outros sinais. Ele também não usa para fazer o sinal de água. A mesma configuração de mão que ele fez o sol, ele usa para mostrar a água e, posteriormente, para mostrar os peixes. Percebam que sempre usando a mesma configuração de mão, isso é a rima. E ela é muito importante em poemas e poesias. Próximo slide, por favor. Também existe as perspectivas múltiplas e espaço dividido. Mas do que se trata isso? Bem, as perspectivas múltiplas, elas dão a ideia de como a gente usa o close. Lembra, por exemplo, do poema da bola de golfe? É um exemplo muito explícito. Primeiro, ele mostra a bola sendo jogada lá longe, dá uma perspectiva de distância. Depois, ele foca bem pertinho da bola, mostrando as expressões e emoções dela. Ali, a gente tem essas duas perspectivas. A primeira, de distância, em que a bola é jogada bem longe, e depois, como se fosse um close
no olhar da bola e nas suas reações. Então, nós temos a perspectiva de distância e de estar perto da bola depois. Saber usar essas perspectivas é muito importante na literatura surda. Além disso, os espaços divididos também. Mas o que eles significam? Significa ter duas imagens dividindo o mesmo espaço. Por exemplo, no vídeo da Fernanda, a gente pode pensar que ele poderia ser feito assim, com foco na configuração de mão, ou assim, com foco nas expressões não manuais no corpo, ou assim, para mostrar o outro lado, né, as pessoas da cidade, e assim. Mas também pode ser feito junto, tanto a configuração de mão quanto as expressões não manuais. O fato de fazer as duas coisas juntas mostra essa divisão do espaço. Porque tanto o corpo, as expressões não manuais, quanto as configurações de mão estão sendo usadas no mesmo espaço, estão sendo divididas ali. É diferente se eu fizesse a configuração de mão e o olhar do narrador de fora com dó daquele personagem do campo. Agora, quando eu incorporo o personagem do campo, aí eu estou dividindo o espaço. Então, eu faço a incorporação dele mais a expressão corporal mais a configuração de mão. Quando Stefan incorpora a bola de golfe, fica muito nítido que a sua cabeça representa a bola, as suas mãos representam o gramado, e é possível ver o momento em que ela será lançada. A gente entende que ali não se trata da mão da bola, porque a bola não tem mão, e sim do momento em que ela será lançada. A gente percebe o movimento dela no ar, o movimento dela batendo no apoio antes de cair no buraco de golfe, o momento em que ela é puxada e novamente posta no apoio. Então, vou usar um classificador aqui para mostrar para vocês, né? Aqui o apoio e aqui seria a bola. Como ele incorpora, o apoio fica no pescoço e a cabeça dele significa a bola. Então, fica muito nítido essas posições, o uso desse espaço. E visualmente fica muito confortável. Se não fosse isso, não entenderíamos os sentimentos da bola. Por isso é tão importante a gente saber usar as perspectivas múltiplas e os espaços divididos. O próximo slide, por favor. Bom, como vocês sabem, é muito comum na literatura em Libras a gente incorporar outras pessoas. Isso é um recurso muito importante, mas não é fácil conseguir captar todas as características das outras pessoas. Isso requer um conhecimento mais avançado. E realmente, quando isso é alcançado, é muito bacana. Um exemplo disso é o poema da Fernanda. Ela incorpora a pessoa do campo e a pessoa da cidade. Na pessoa do campo, ela se curva. Na pessoa da cidade, ela já muda a postura. Esse é um tipo de incorporação mais avançado e ela consegue alternar uma incorporação para outra. Na literatura surda, é muito importante a gente incorporar as pessoas, os seres humanos. Mas, como eu vou mostrar para vocês no próximo slide, as incorporações não se limitam apenas para humanos. Vejam, na literatura em Libras, a gente incorpora as pessoas, mas também é possível incorporar os animais, é possível incorporar plantas e, inclusive, objetos inanimados. Por exemplo, se lembram do poema do peixe?
O Renato incorpora o peixe no momento em que ele tromba. E ainda a gente consegue perceber essa perspectiva e o uso do espaço. Então, quando o peixe tromba, o corpo dele faz o mesmo movimento que a mão. Isso mostra o sentimento do peixe, porque se fosse só a mão, não mostraria essa reação, esse sentimento. Mas o fato dele incorporar, ele consegue transmitir a emoção desse peixe. Isso também acontece no poema da bola de golfe. Perceba, a bola é um objeto inanimado, não tem emoção. Mas na literatura em Libras, quando você incorpora, você consegue humanizar. Isso a gente chama de antropomorfismo. Entendo, é um nome muito longo mesmo, mas não se apeguem a isso. É importante que vocês saibam que a incorporação é importante e ela não se limita apenas a humanos. A gente pode incorporar também animais, plantas e objetos, assim como vocês viram na bola e nos outros poemas. Então, lembram da bola? A cabeça mostrava tanto a bola, o formato da bola, quanto os sentimentos dela. As expressões não manuais conseguiam transmitir os sentimentos da bola. Mas, para além disso, a gente também pode fazer animais e objetos sinalizantes. Por exemplo, se eu fosse fazer um sapo, eu poderia usar a configuração de mão para fazer ele conversando em língua de sinais, com essa mesma configuração de mão. Ou talvez vamos pensar num peixe. Como a gente poderia fazer um peixe sinalizante? Eu poderia colocar as mãos aqui como se fossem as nadadeiras e sinalizar com elas aqui, neste espaço. O Renato não utilizou essa estratégia no poema dele. Ele optou por usar as expressões não manuais. Mas isso é uma escolha artística. As expressões não manuais que ele usou mostravam os sentimentos do peixe, do personagem. E se a gente fosse pensar na bola? Como que essa bola poderia sinalizar? Então, é importante que vocês saibam que as expressões não manuais, elas são capazes de mostrar sentimentos, usando ou não a língua de sinais para esses objetos, plantas e animais. Isso mostra que a emoção ela pode ser transmitida pelo olhar, pelo movimento, pela incorporação em si. Então saibam, a incorporação não se limita apenas para humanos, nós podemos incorporar qualquer coisa. Este é um elemento, uma estratégia da literatura em Libras. Próximo slide, por favor. Como vocês sabem, os classificadores são muito usados na Libras. No entanto, os classificadores não são iguais em outros países. Cada país pode usar um classificador diferente. Vou dar o exemplo da Inglaterra e dos Estados Unidos. Vejam, aqui no Brasil este é o sinal de bicicleta e este é o classificador de bicicleta aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o classificador de bicicleta é assim. E na Inglaterra usa assim. Todos eles remetem à bicicleta, mas são diferentes. Os classificadores possuem sim algumas regras. E nas nossas conversas cotidianas, a gente obedece essas regras. Então, no Brasil, a gente usa o classificador correto para bicicleta, bem como nos Estados Unidos, bem como na Inglaterra. No entanto, vocês se lembram que eu comentei que a literatura é lúdica e ela permite que a gente brinque com a língua? Então,
Por isso, é possível criar classificadores novos. Um poeta inglês chamado Paul Scott, talvez vocês até conheçam. Ele é bastante famoso devido a um poema da árvore. Então, ele fez o classificador de um homem cego segurando uma bengala. E o classificador que ele usou foi esse. Aqui retrata o homem em entidade e aqui a bengala. É claro que esse tipo de classificador ele não usa de maneira formal todos os dias, mas é possível, bem como o classificador para cachorro. O Paul usou o seguinte: essa configuração de mão que eu estou mostrando para vocês. E talvez vocês se perguntam, como assim? É simples. Cada dedo representa as 4 patas e o dedo médio representa o focinho. E quando o cachorro vai urinar, ele levanta a última pata, representada pelo dedo polegar. Existe sim outras maneiras de se representar isso. Mas ele usou desta maneira, que é uma maneira diferente. Eu acredito que aqui no Brasil a Libras também possa permitir isso. O Paul tem um poema da árvore, certo? E ela foi adaptada para a língua de sinais brasileira. Quem adaptou o poema foi o André Conceição. E o que ele pensou? Ele representou o menino, a mãe e o pai dessa seguinte maneira. Vejam, o pai, a mãe e o menino. Isso não é usual todos os dias, mas ele pode ser usado de uma maneira mais lúdica. Porque a poesia e a literatura, ela permite essa licença poética. Ela permite que a gente brinque com a língua. A literatura em língua de sinais, ela é muito flexível. Próximo slide, por favor. Como vimos até agora, a literatura é totalmente visual. A literatura é feita para emocionar, causar emoções. E só as mãos não seria possível fazer isso. Os sinais, eles são importantes, mas a literatura, ela carece de complementos. A gente precisa dos olhos, dos elementos não manuais. A gente precisa de toda essa incorporação. Porque tudo isso é capaz de transmitir emoções. Viram como esses elementos são importantes nos poemas que nós apresentamos? Se lembra do poema da Fernanda em que ela incorpora as pessoas do campo e as pessoas da cidade? Aquela incorporação foi capaz de mostrar a emoção, o que não seria possível se ela tivesse usado apenas as configurações de mão. Então, o uso do corpo e das expressões não manuais foram muito importantes. Também foi importante o uso desses elementos no poema do peixe. Por exemplo, o movimento que ele usa, o olhar que ele usa, consegue transmitir a emoção do personagem. O mesmo ocorre com a bola de golfe. Imagine, uma bola não consegue se comunicar, mas as expressões conseguiam comunicar as emoções do personagem bola. Então, esses elementos são muito importantes nessa área. Então, perceba o quanto a visualidade, o uso do espaço, o uso de incorporação, simetria, configuração de mão é importante. Claro que esses elementos nem sempre seguem regras. Pode ser criados novos classificadores, novos sinais, inclusive. Sim, é possível.
Veja no próximo slide. Lembram da questão da visualidade e do uso de configurações de mão novas? Então, Paul Scott, ele propõe uma quebra de regras. Sim, ele se apresenta com essa configuração de mão, que representa os 5 sentidos, mas eles são separados em 3 de 2. Vejam, todos sabemos que os surdos têm o tato igual ao dos ouvintes, o paladar igual ao dos ouvintes e o olfato igual ao dos ouvintes, certo? No entanto, a visualidade e a audição são diferentes. Então, ele propõe se apresentar usando essa configuração de mão, para mostrar que ele é surdo e tem essas características diferentes. Então, a literatura em língua de sinais, ela permite essa flexibilidade e essas mudanças. Pode ser que no futuro as pessoas se apresentem assim: oi, sou surdo, usando essa configuração de mão. Isso nos dá a ideia de que a literatura em língua de sinais está em processo, ela é contínua. Por favor, o próximo slide para a gente finalizar. Quando a gente pensa na importância da língua de sinais, a gente também tem que pensar que a literatura surda, ela não pode ser apreciada superficialmente. Ela tem que ser apreciada como um todo, em todos os seus detalhes e características. E isso pode permitir que as pessoas futuramente, quando verem produções de literatura em língua de sinais, queiram e se interessem em estudar sobre seus elementos, como configuração de mão, uso do espaço, as expressões não manuais, incorporação, perspectivas, os seus diferentes elementos e queiram produzir em língua de sinais. E é claro que isso sempre vai mudando porque a língua ela é viva e dinâmica. Mas, quando a gente pensa em um estudo mais aprofundado da literatura em Libras, à prima vista, muitas pessoas podem pensar: ah, é literatura surda, eu conheço, é legal. E pensam que estão valorizando a literatura surda em Libras. Mas, gente, ela não é só legal, ela é fantástica. Vejam quantos elementos ela tem, quantas nuances ela permite, e isso muitas vezes não é compreendido à primeira vista. E depois que as pessoas assistem várias vezes um poema, por exemplo, elas conseguem apreciar a quantidade de elementos que tem. E isso mostra que a Libras e a literatura em língua de sinais não serve só para se comunicar. Ela é esplêndida, ela pode ter inúmeras funções, especialmente por ser visual. Então, ela pode ser estudada enquanto língua. E quando a gente tem esse contato, isso pode permitir novos olhares com relação à língua de sinais. Além disso, a língua de sinais ela pode mostrar possibilidades às pessoas, porque ela é viva, ela é dinâmica e está sempre neste processo de construção. Conhecendo todos esses detalhes da língua, a gente consegue valorizar a cultura surda e sua língua, e não somente a tradução para a língua portuguesa, mas a produção em Libras. Especialmente porque a Libras ela tem diversos elementos e ela mostra diversas possibilidades enquanto língua humana, e por isso ela merece um destaque internacional. E nós temos o poder de elevar a língua de sinais para esse status internacional. Ela merece ser vista, merece destaque. Bom, eu agradeço, eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpa por alguma falha técnica ou outra. Eu espero também que vocês apreciem os poemas que eu trouxe aqui para vocês, que depois vocês possam estudá-los mais detalhadamente. E aí vocês possam se aprofundar nos elementos que nós estudamos aqui agora. Muito obrigada!
Espera aí. Não saia. Tem mais. Ainda não acabou. Clique aqui e vamos te passar mais informações e também teremos o debate para que você possa tirar suas dúvidas. É ao vivo, tá bom?